recebeu o Senhor para nos resgatar. Amigo, oferece no teu coração a Jesus Salvador lugar. 같이 하나님께 기도하겠습니다. Então vamos orar diante do Senhor Deus. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai que nos ama, mais uma vez te agradeço. 참으로 귀한 한 날을 또 저희에게 허락해 주셔서 감사합니다. Senhor Deus, te agradeço por ter permitido esse dia precioso. 지난 한 주간 하나님의 은혜 가운데 하나님의 복음을 전할 수 있어서 감사합니다. E te agradeço porque durante a semana, através da graça do Senhor Deus, nós podemos pregar o Evangelho. 이번에 말씀을 듣고 구원 얻은 분들 교회 안에 거하며 하나님 섬기며 살아갈 수 있도록 붙잡아 주시옵소서. Que o Senhor Deus, através dos irmãos que aceitaram a palavra durante a semana, que eles possam permanecer dentro da igreja através da sua graça. 구원받은 사람이 어떻게 살아야 할지 오늘 또한 말씀을 통해서 가르쳐 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ensinar como o cristão deve viver através da palavra. 이 시간 모인 모든 분들에게 필요한 은혜로 채워 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa preencher todos os irmãos através da sua graça. 하나님의 은혜의 손길에만 이 시간 의지하오며 예수님 이름으로 E 기도드렸습니다. coloco todo esse tempo na sua mão graciosa. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 피곤하시지요? Estão cansados? No. 저는 어제 말씀을 전하고 좀 긴장이 풀려서 그런지 약간 이렇게 몸살 기운이 있는 것 같아요. Então, ontem, quando eu terminei de pregar, toda a minha tensão saiu do meu corpo e acho que agora eu estou um pouco resfriado. 지난 한 주간 저녁마다 같이 모여서 말씀을 배웠습니다. Mas durante a semana nós podemos nos ajuntar para ouvir a palavra, né? 오늘 구원받은 사람이 어떻게 살아야 되는지 말씀을 통해서 또 배우겠습니다. Então agora nós iremos aprender como o cristão precisa viver através da palavra. 에베소서 Vamos 2장입니다. procurar primeiro Efésios. 에베소서 카피툴루 1장입니다. Efésios capítulo 1. 음. 18절부터 19절까지 읽어주세요. Do versículo 18 até o versículo 19 eu irei ler. Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19. Irei ler. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a operação da força do seu poder. 예, 구원 받은 사람에게는 어떤 변화가 있을까요? Então, qual é a mudança que as pessoas têm ao receber a salvação? 구원받은 사람은 영적인 눈이 뜨여진 거예요. Primeiro, ao receber a salvação, o olho espiritual das pessoas elas abrem. 이제 알지 못했던 걸 알아갑니다. Então, primeiramente, as coisas que eles não sabiam, eles passam a conhecer. 구원받기 전에는 하나님에 대한 거, 영적인 것에 대해서 캄캄했어요. Porque antes da salvação, eles eram escuros na parte de Senhor Deus e na parte espiritual. 천국에 대한 소망이나 어떤 하나님의 말씀이나 그런 것에 대해서는 잘 몰랐습니다. E sobre a esperança do reino de Deus, eles não tinham nenhum interesse. 그런데 구원받은 사람은 이제 영적인 눈이 밝아진 거예요. Mas depois da sua salvação, o olho espiritual dela se abre. 하나님의 말씀이 깨달아집니다. E começa a passar a ter a compreensão da palavra de Deus. 그리고 눈에 보이지 않는 영원한 것에 대한 소망이 생기는 E 거예요. começa a ter esperança nas coisas eternas, nas coisas invisíveis. 천국의 소망을 가지고 살아가게 됩니다. Então eles conseguem viver tendo esperança no reino dos céus. 구원받기 전에는 이 세상이 전부인 줄 알았어요. Antes da minha salvação, eu achava que todo este mundo era só isso. 눈에 보이는 것만을 위해서 Eu 살았습니다. só vivia pelas coisas que eu conseguia ver. 그런데 이제 구원받고 나서는
하나님이 나를 왜 구원해 주셨는지가 보이는 거예요. Mas depois da minha salvação eu descobri por que o Senhor Deus me salvou. 아, 이제 진정한 소망이 무엇인지 보입니다. E agora eu consigo ver o que é a verdadeira esperança. 그리고 그 기업의 영광의 풍성, 그러니까 하나님이 내게 주시고자 하는 그 영광이 얼마나 큰 건지 보이는 거예요. E agora eu consigo ver a grande glória que o Senhor Deus ele quer permitir para nós. 점점점 크게 보이고 선명하게 보입니다. Então nós conseguimos ver essa grande riqueza da glória e também uma glória nítida. 이제 세상의 것에 내 눈이 가 있다가 점점 하나님께로 눈이 돌아가는 거예요. Então antes o nosso olho, a nossa visão era para as coisas mundanas, mas agora estamos voltados para o Senhor Deus. 세상의 것은 점점 작아져요. Então as coisas mundanas cada momento mais vai diminuindo. 여러분, 하나님께 가까이 가면 갈수록 세상의 것은 작아집니다. Então quanto mais perto vocês estão de Senhor Deus, as coisas mundanas vão diminuindo. 비행기 타보셨어요? Vocês já andaram de avião? 비행기 타보신 분 손 들어보세요. Levanta a mão quem já viajou de avião. 거의 다 타보셨네요. Quase muita gente já andou de avião. 비행기를 타면요 점점 하늘로 쫙 올라가 이렇게. Quando você viaja de avião, o avião começa a subir, decolar e subir. 그럼 세상 것은 점점 작아지죠. Então todas as coisas terrestres vão ficando diminuindo cada vez mais. 이 세상에서는 집도 커 보이고 아파트도 커 보이고 건물도 커 보여요. Enquanto estamos aqui no chão, parece que as casas são grandes, os prédios são grandes, os apartamentos são grandes. 다 커 보이잖아요. Então tudo parece grande. 근데 비행기 타고 하늘로 쫙 올라가면 너무나 작아 보이는 거예요. Mas quando você sobe de avião, vai subindo, todas as coisas são pequenas. 하나님과 점점 가까워지면 가까워질수록 이 세상의 것이요 사실은 작게 보입니다. Então quanto mais perto está perto de Senhor Deus, as coisas deste mundo ficam pequenas. 이전에는 이 세상이 최고인 줄 알았어요. Antigamente eu achava que este mundo era o melhor de todos. 그 전에는 이전에는 돈이 최고인 줄 알았어요. Antes eu achava que o dinheiro era o melhor. 그 전에는 이 세상에서 성공하는 게 최고인 줄 알았어요. Antes o sucesso deste mundo era o melhor. 이 세상에서 성공하고 행복하게 사는 게 최고인 줄 알았어요. Antes realmente ter sucesso nessa vida e ter felicidade, isso era melhor para mim. 근데 하나님과 점점 이제 구원받고 나면 하나님께 점점 커 보이는 거예요, 이제. Mas depois da minha salvação, quando eu aproximo de Senhor Deus, só o Senhor Deus é grande. 야, 하나님이 내게 주실 영광이 뭘까? Ah, qual é a glória que o Senhor Deus vai me permitir agora? 나를 위해 준비해 놓으신 것이 뭘까? Qual era a glória que o Senhor Deus ele preparou por mim? 이 세상에서 내가 어떻게 살아야 될까? Como eu devo viver neste mundo? 내가 이 세상에서 어떻게 살기를 하나님은 원하실까? Como é que o Senhor Deus deseja que eu viva neste mundo? 하나님의 뜻이 무엇일까? Qual é a vontade do Senhor Deus? 이제 그것이 점점 중요해지는 거예요. Então agora isso vai se importando para mim. 그러니까 구원받으면 사람이 점점 바뀝니다. Então quando a pessoa recebe a salvação, ele cada momento vai se mudando. 그게 정상적인 거예요. Isso é uma coisa normal. 그래서 여기 18절에 보면 우리의 마음 눈이 밝아지죠? Por isso aqui no versículo 18 ele fala que ilumina os olhos. 그래서 소망이 무엇인지 보입니다. E agora nós sabemos qual é a nossa esperança. 하나님이 우리에게 주시고자 하는 그 기업의 영광이 무엇인지 보이는 E 거예요. também conseguimos ver a riqueza da glória da sua herança nos santos. 그리고 19절에 하나님이 우리에게 주시는 그 능력이 어떤 건지를 보여주십니다. E depois o Senhor Deus mostra a grandeza do seu poder para nós. 하나님이 일하시는 게 보이는 거예요. E começamos a enxergar também a força do trabalho do Senhor Deus. 하나님이 일하시는 것이 이제 점점 우리 눈에 보이기 Então a 시작합니다. operação da força do seu poder nós conseguimos enxergar a cada momento mais. 그리고 중요한 건 이 교회가 얼마나 중요한지를 알게 되는 거예요. E mais, nós conseguimos ver o quão importante é a igreja. 하나님이 이런 것을 어디에서 보여주실까요? Aonde que o Senhor Deus manifesta esse trabalho? 교회입니다. Dentro da igreja. 여기 22절, 23절을 같이 읽겠습니다. Vamos ver versículo 22 e 23 todos juntos. Dois. E suscitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas a constituiu como a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. 자, 예수님이 죽으시고 부활 승천하신 뒤에 교회가 생겼습니다. Depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus, surgiu a igreja. 그 교회가
그 교회의 머리가 예수님이셔요. E quem é a cabeça desta igreja? É Senhor Jesus Cristo. 교회는 그의 몸입니다. E a igreja é o seu corpo. 그러니까 예수님과 교회를 사람의 몸으로 말씀하신 거예요. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele diz que o Senhor Jesus Cristo e a igreja é um corpo. 교회는 예수님의 몸입니다. A igreja é o corpo de Cristo 예수님은 교회의 머리예요. e o Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja. 그러니까 교회와 머리와 몸이 분리될 수 없잖아요. Então, como a cabeça não pode se separar do corpo, 그것처럼 예수님과 교회는 한 몸입니다. da mesma forma, o corpo e a cabeça são um corpo só. 그러니까 교회가 얼마나 중요하냐 그거예요. Então, quão importante é a igreja? 내가 교회 안에 속해 있다는 게 얼마나 감사한 Eu 일이에요. me pertencer dentro da igreja, isso é uma coisa muito importante. 우리는 주님의 몸된 교회 안에 부분으로 우리는 있습니다. Porque nós somos membros do corpo da igreja, nós estamos como partes do corpo, 우리는 주님과 한 몸이에요. nós somos um corpo com Cristo. 그런데 그 교회의 위치가 만물 위에 교회의 머리 만물 위에입니다. 만물 위에 있어요. 교회. E aqui ele fala que o corpo ele está na plenitude daquele que cumpre em tudo, em todos. 그러니까 교회는 이 세상에 속한 게 아니에요. Então o corpo realmente não pertence a este mundo. 여러분 교회는 이 세상에 속한 게 아닙니다. O corpo de Senhor Jesus Cristo não pertence a este mundo. 하나님께 속해 있다. Ele pertence a Deus. 우리는 이 세상에 지금은 살고 있지만 우리의 시민권은 천국에 있잖아요. Realmente nós estamos vivendo neste mundo, mas a nossa pátria é nos céus, não é? 네, 몇 장만 넘겨보시면 빌립보서 Se passarem alguns capítulos, nós iremos encontrar Filipenses, 3장 20절. capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. 20절에 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 그랬습니다. Aqui fala, mas a nossa cidade está nos céus, 거기로 하늘로부터 구원하러 오시는 예수 그리스도를 기다린다 그랬죠? donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 여기서 말하는 구원은 어제 우리가 그 구원받았다 그 구원하고는 다릅니다. A salvação que aparece aqui, o Salvador que aparece aqui é diferente da salvação que aprendemos ontem. 이제 좀 이따 배울 텐데 이건 몸의 구원을 말해요. 몸의 구원. A salvação que aí está aparecendo aqui é a salvação do corpo, que é diferente da salvação de ontem. 2000년 전에 오신 예수님은 우리의 영혼을 구원하시기 위해서 Há 오셨어요. 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo veio para salvar o nosso espírito. 그리고 우리는 주님을 다시 기다리죠. E agora nós estamos esperando Cristo 이 novamente. 주님은 오셔서 우리의 몸을 구원하실 E 거예요. agora esse Senhor Jesus Cristo vai voltar para este mundo para salvar o meu corpo. 주님이 오시면 영혼 구원 받은 사람을 샥 데려가시는데 몸을 완전히 바꿔서 데려가시죠. Primeiramente, o Senhor Jesus Cristo irá voltar a este mundo e irá levar todas as pessoas que foram salvos espiritualmente e transformar o corpo dele em salvos. 우리의 몸이 주님의 모습처럼 바뀐다 Para 그랬어요. que o meu corpo possa se transformar no corpo de Cristo. 그때는 아프지도 않습니다. Neste momento você não sentirá mais dor. 그때는 병든 게 없어요. Neste momento não existe doenças. 그땐 장애인도 없습니다. Naquele tempo não existe pessoas com deficiência. 그때는 죄성도 없어요 이제. Naquele tempo não existe mais pecado no seu corpo. 주님의 몸처럼 완전히 바뀌는 Porque o 거예요. nosso corpo irá transformar perfeitamente no corpo de Cristo. 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. Por isso a nossa pátria está nos céus. 우리는 지금은 이 세상에서 잠깐 살지만 우리의 집은 천국입니다. Então agora no momento estamos vivendo neste mundo, mas a nossa casa é realmente no reino dos céus. 우리는 이 세상에 살지만 이 세상에 속한 자가 아닙니다. Nós estamos vivendo neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. 그래서 우리는 이 세상을 위해서 살면 안 돼요. Por isso nós não podemos viver pelo esse mundo. 우리는 하나님의 백성입니다. Nós somos realmente o povo de Senhor Deus. 하나님을 위해서 살아요. Nós precisamos viver pelo Senhor Deus. 여러분 브라질도 여러 나라의 외교관을 보내잖아요. No Brasil também eles mandam vários embaixadores para vários países. 근데 브라질 외교관이 다른 나라에 갔습니다. E vamos dizer que um embaixador do Brasil foi para um outro país. 그 나라에서 브라질에 대해서 홍보하고 브라질을 위해서 일을 하는 거예요. E assim, quando ele vai para outro país, ele trabalha pelo Brasil. Ele começa a anunciar sobre o Brasil e trabalha pelo país Brasil. 외국에서 살지만 브라질 사람인 거예요. Então ele mora num país estrangeiro, mas ele continua sendo brasileiro. 우리는 이 세상에 살지만 하나님 나라 사람입니다. Nós vivemos neste mundo, mas pertencemos ao reino dos céus. 근데 브라질 외교관이 예를 들어서 아르헨티나에 간 외교관이라고 합시다. 근데 아르헨티나에 간 외교관이 아르헨티나가 너무 좋은 거예요.
Vamos dizer que o embaixador do Brasil ele foi para a Argentina e viu que a Argentina era melhor que o Brasil. 야, 난 아르헨티나에 영원히 살아야 되겠다. Ah, eu quero viver eternamente aqui na Argentina. 그래가지고요. 이제 아르헨티나를 위해서 일을 해. E vamos dizer que ele começa a trabalhar pela Argentina. 브라질의 정보를 빼서 아르헨티나에 막 갖다 줍니다. Vamos dizer que ele começa a extravasar as informações brasileiras e começa a passar para o governo argentino. 브라질 국민을 위해서 일하는 게 아니라 아르헨티나 국민을 위해서 일하는 거예요. Agora ele não trabalha mais pelo povo brasileiro, mas trabalha pelo povo argentino. 그럼 돼요, 안 돼요? Isso pode ou não pode? 그럼 안 돼요. Isso não pode acontecer. 아르헨티나에 살지만 그 사람은 브라질을 위해서 일해야 되는 거예요. Ele mora na Argentina, mas trabalha pelo Brasil. 근데 그리스인들도 그래요. Os gregos também são assim. 그리스인들이 이 세상에 살지만 이 세상을 위해서 살면 돼요, 안 돼요? Ah, Cristo ainda? 그리스도인. Perdão, os cristãos também. Os cristãos, eles vivem neste mundo, mas não podem viver só pelas coisas deste mundo. 그리스도인은 하나님 나라 사람이잖아요. Porque os cristãos, eles pertencem ao reino dos céus. 근데 이 세상에서 사는 건 이제 하나님 나라를 위해서 사는 거예요. Então agora os cristãos, quando eles estão vivendo neste mundo, eles estão vivendo por causa do reino dos céus. 근데 이제 이 세상이 너무 좋아. Mas vamos dizer que este mundo é muito bom. 야, 이 세상을 위해서 살아요, 막. Aí eles querem viver pelo esse mundo. 더 많이 돈 벌고 Querem ganhar mais dinheiro. 이 세상에서 막 행복하게 살고 열심히 사는 거예요. Vamos dizer que ele quer usufruir todas as coisas deste mundo, quer viver feliz neste mundo. 하나님 나라에 관심 없어. E não tem interesse nas coisas do reino de Deus. 전도하는 거에도 관심 없고. Ele não tem interesse em 하나님 evangelizar. 말씀에도 관심 없고. Ele não tem interesse na palavra do Senhor 하나님 Deus. 말씀에 순종하는 거에도 관심 Não, também 없고. não obedece à palavra de 나는 이 Deus. 세상에서 부자 되고 성공하는 게 최고예요. Ele só quer ficar rico neste mundo, quer ter sucesso neste mundo. 그건요 완전히 잘못 사는 겁니다. Então, isso é você viver completamente errado diante do Senhor Deus. 그건 브라질 외교관이 아르헨티나를 위해서 일하는 거랑 똑같은 É a 거예요. mesma coisa do embaixador brasileiro trabalhar pela Argentina. 브라질 대통령이 그걸 알면요 당장 브라질로 불러들여서 감옥에 넣어버릴 거예요. Se o presidente do Brasil ele descobrir isso, ele vai chamar esse embaixador na mesma hora e prender ele. 하나님도 마찬가지입니다. Senhor Deus também é a mesma coisa. 이 세상에서요 하나님의 영광을 위해서 전혀 살지 않으면요 하나님이 그냥 불러가셔요. Se você realmente viver neste mundo, não pela glória do Senhor Deus, mas pelas coisas deste mundo, Senhor Deus, ele chama você na mesma hora. 그래서 천국에는 가지만 징계로 죽는 경우도 있습니다. Você pode ir para o reino de Deus, mas como castigo, o Senhor Deus pode tirar a sua vida. 그래서 고린도전서 5장에 보면요 그 고린도 교회 성도들이 이 세상을 너무 사랑해가지고요 죄만 짓고 사니까 하나님이 징계로 죽인 경우도 있어요. Por isso, 1 Coríntios capítulo 5, os irmãos da igreja de Corinto, eles amaram tanto este mundo que o Senhor Deus permitiu um castigo que é a morte para eles. 오늘 징계에 대해서도 배울 겁니다. Então nós hoje iremos aprender sobre o castigo de Deus também. 징계가 실제 있습니다. O castigo sim realmente existe. 하나님이요 처음에는 회초리로 때립니다. Primeiro, o Senhor Deus, vamos dizer que ele açoita vocês. 그래도 말 안 듣면요 막 큰 몽둥이로 때려요. E se você não obedece, ele começa a te bater com alguma coisa maior. 그래도 말 안 들으면요 나중에 죽이십니다. E depois, se você não obedecer continuamente, o Senhor Deus tira a sua vida, mata você. 그냥 바로 천국으로 O 데려가셔요. Senhor Deus te leva diretamente para o reino do céu. 주님을 위해서 더 이상 이 세상에 살게 안 하셔요. Então, o Senhor Deus não permite para que você viva mais pelo Senhor Jesus Cristo neste mundo. 천국에는 가지만 부끄럽게 얻은 구원이죠. Então, você vai para o reino dos céus, mas com uma grande vergonha você conquistou essa salvação. 우리는 이 세상에 살지만 하나님의 교회 안에서 살아야 돼요. Realmente, estamos vivendo neste mundo, mas precisamos viver dentro da igreja de Deus. 왜냐하면 교회의 머리가 예수님이고 예수님이 교회를 통해서 일하십니다. Porque a cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo trabalha através da igreja. 다시 에베소서 1장 보세요. Vamos voltar para Efésios capítulo 1. 1장 22절에 예수 그리스도는 교회의 머리라 그랬습니다. Aqui no capítulo 1, versículo 22, fala que a cabeça é Cristo. 그리고 23절에 교회는 그의 몸이라 E 그랬어요. no 23 fala que ele, o corpo é a igreja. 여러분 머리의 뜻은 머리가 세우는 거예요. Então, quem tem a vontade é a cabeça. 머리가 물 마셔야겠다 생각을 합니다. A cabeça estabelece a vontade, eu quero beber a água. 근데 머리가 바로 머리가 물 마실 수 있어요? Mas será que a cabeça consegue beber água 아니 이거 못 diretamente? 마셔요. 머리로는 안 돼. Com a cabeça não tem como beber a água. 이제 손에 계시 손아 컵을 잡아라. Então assim ele ordena para a sua mão. Mão, pega o copo. 컵 들어라. Levante o copo. 마셔라. Beba. 이게 머리는 명령하는 거예요. Então a cabeça ela ordena.
실제 일하는 건 몸이 일합니다. Mas quem trabalha é o corpo. 이게 머리와 몸이 연결되어 있다는 증거예요. Isso significa que a cabeça e o corpo estão unidos. 몸이 없으면 머리가 일할 수 없어요. Se não tem corpo, a cabeça não consegue trabalhar. 예수님도 교회가 없으면 일하실 수 없어요. Nosso Senhor Jesus Cristo também não consegue trabalhar se não tiver igreja. 먼저 구원받은 형제 자매들, 그 교회를 통해서 형제 자매들을 통해서 주님도 일하시는 거예요. Então, os salvos primeiramente que constituem a igreja, Senhor Jesus Cristo trabalha através deles. 구원 안 받은 사람을 통해서는 주님이 결코 일하시지 Senhor Jesus 않습니다. Cristo não trabalha através dos não salvos. 그러니까 구원받은 성도가 얼마나 중요하냐 그거예요. Então, por isso, os salvos, os cristãos, são as pessoas mais importantes dentro da igreja. 교회가 얼마나 중요하냐 Então, 그거예요. a igreja é muito importante. 여러분, 근데 내가 구원받았는데 이 세상 사람처럼 살아가면 되겠어요? Mas vamos dizer que eu recebi a salvação, mas eu vivo como as pessoas do mundo. 이제는 하나님께 쓰임 받아야죠. 하나님. Agora eu preciso ser utilizado pelo Senhor Deus. 하나님은 그리스도인들만 쓰시잖아요. Senhor Deus, ele só utiliza os cristãos. 그러니까 그리스도인은 하나님께 쓰임 받으려고 노력해야 돼요. Então, o cristão, ele precisa se esforçar para ser útil diante do Senhor Deus. 그래서 더 열심히 교회에 나와야 돼요. Por isso, precisa frequentar a igreja mais fortemente. 그리고 교회를 위해서 살아야 E 됩니다. precisa viver fortemente pela igreja. 그리고 교회를 통해서 하나님이 어떤 일을 하시는지 보고 거기 계속 참여해야 E 돼요. precisa saber o que o Senhor Deus está trabalhando através da igreja. Eu preciso ser participante desse trabalho. 왜냐하면 교회는 예수님의 몸이니까. Porque o corpo de Senhor Jesus Cristo é a igreja. 그래서 교회를 섬기는 것이 예수님을 섬기는 Por 거예요. isso, você servir a igreja significa que você está servindo a Senhor Jesus Cristo. 교회를 위해서 살아가는 게 예수님을 위해서 사는 거예요. Você viver pela igreja significa que você está vivendo pelo Cristo. 그래서 예수님이 그랬잖아요. 여기 형제 작은 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 예수님 자신에게 한 거라 Por 그랬어요. isso, o Senhor Jesus Cristo fala que o que faz para todos aqueles pequenos está fazendo para Cristo. 교회를 위해서 한 게 예수님께 Então, 영광이 todo o trabalho que você faz pelo Senhor Jesus Cristo, pela igreja, é para a glória de Cristo. 교회는 예수님의 몸입니다. Por isso, a igreja é o corpo de Cristo. 우리는 이 교회가 얼마나 중요한지 알아야 돼요. Nós precisamos saber o quão importante é a igreja. 어떤 분은요, 저 한국에서 교회에서 좀 맘상하는 일이 있으면요, 목사님 저 교회 이제 안 나올래요. 그래요. Algumas pessoas eles falam, né, quando eles se sentem machucados no seu coração, ele fala: "Ah, pastor, eu não vou frequentar mais a igreja." 아니 교회 떠나는 게 누구 손해예요? Então, mas se ele parte da igreja, quem é que está em prejuízo? 아니 교회 떠나는 게 예수님 떠나는 건데 그 자기 손해잖아요. 자기 Então, 손해. se você parte da igreja, significa que você está partindo de Senhor Jesus Cristo. O prejuízo é seu. 아니 포도나무의 가지가 포도나무가 마음에 안 든다고 뚝 떨어져 나가요? Vamos dizer que o ramo não gostou da videira, da árvore de uva e ele cai sozinho. 아무 쓸모가 없는 거예요. 그다음. Quando esse ramo ele cai da videira, ele não serve mais para nada. 이 교회 하나님이 이 교회를 통해서 일하신다는 걸 알아야 됩니다. Nós precisamos saber que Senhor Jesus Cristo trabalha através da igreja. 이 교회랑 연결돼야 돼요. Precisamos estar ligados com a igreja. 자, 이 구원은 세 가지 구원이 있어요. Então, a salvação tem 3 tipos de salvação. 여러분들이 성경을 읽다가 오해할 수 있기 때문에 좀 말씀을 드리겠습니다. Então, enquanto vocês estiverem lendo a Bíblia, eu acredito que vocês podem ter um mau entendimento sobre isso e por isso eu vou explicar. 자, 이 첫 번째 이제 우리가 말씀을 듣고 믿음으로 구원받은 어저께 그저께 말한 이 구원이죠. Então, essa é a primeira salvação que nós ouvimos ontem, antes de ontem, que é através da graça, que é a salvação do Espírito. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. dois. Porquanto 자, 여기서 말하는 구원은 우리의 영혼의 구원을 말해요. Então, a salvação que aparece aqui é a salvação do Espírito. 예. 이건 이제 이 구원받은 사람은 천국 가는 거예요. Então, as pessoas que receberam a salvação assim, dessa forma, eles vão para o reino de Deus. 근데 이 구원받기 위해서는 어떤 행위로 구원받은 게 아니에요. Então, para ter essa salvação, não é através das obras. 여기에 non vem das obras라 그랬습니다. Aqui está escrito, não vem das obras. 이 행위로 구원받은 게 아니에요. Então, você não recebe a salvação através das obras. 그냥 이건 하나님의 선물이다 그랬어요. Isso é apenas um dom de Senhor Deus, um presente de Deus. 이건 하나님의 은혜입니다. Isso é a graça de Deus. 그냥 믿음으로 그냥 받은 거예요. Então, 이건. você recebeu através da fé, de graça, gratuitamente. 자, 이 구원을 받은 사람은 이제 생명이 시작된 거예요. Então, as pessoas que receberam esta salvação, a sua vida começa a nascer.
이제 생명이 시작됐으면 이제 자라가야 되죠. Então, se a vida começou a nascer e precisa crescer também, não é? 그게 두 번째 구원, 자라가는 것이 두 번째 E 구원이에요. a segunda salvação entra nesse momento que é a salvação da vida. 우리의 성품이, 우리의 마음이 점점 예수님처럼 바뀌는 거예요. Porque nosso homem precisa continuamente parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. 죄도 점점 이제 줄어들어요. 죄도 적게. E o meu pecado começa a diminuir cada vez mais. 예수님처럼 우리의 삶이 조금씩 바뀝니다. Então a nossa vida começa a transformar parecido com o Senhor Jesus Cristo. 이걸 생활의 구원 또는 성품의 구원이라고 해요. Isso nós chamamos a salvação da nossa origem, a salvação da nossa vida. 그리고 마지막 세 번째 구원이 뭐냐? 예수님 재림하실 때 우리 몸이 예수님처럼 완전히 바뀌는 거예요. E qual é a terceira salvação? A terceira salvação é quando o Senhor Jesus Cristo estiver voltando neste mundo, acontece a salvação do nosso corpo. 이 죄성이 가득한 몸이 예수님처럼 완전히 몸이 바뀌기 때문에 이걸 몸의 구원이라 그래요. Então, o nosso corpo que é cheio de pecado, ele continua pecando, né? Mas quando o Senhor Jesus Cristo volta e quando nós somos arrebatados, o nosso corpo é transformado com o corpo de Cristo. Chama salvação do corpo. 자, 우리가 영혼 구원을 받았습니다. Então, primeiro nós recebemos a salvação do Espírito. 영혼 구원은 그냥 공짜로 아무것도 안 하고 그냥 받는 거예요. Então, a salvação do Espírito nós recebemos totalmente gratuito. Não fizemos nada por ela. 은혜로 받는 거죠. Recebemos através da graça. 그 은혜를 믿음으로 받아들이는 거예요. Então, através dessa graça, nós apenas aceitamos através da fé. 이건 공짜기 때문에 그냥 하나님의 선물인 거예요. Então, já que é gratuito, isso é um presente, Senhor Deus. 이 영혼 구원을 위해서는 어떤 일도 우리가 해서도 안 되고 할 수도 없어요. Então, através dessa salvação do Espírito, nós não precisamos fazer nada, não precisamos ter nenhumas obras para ter ela. 이 영혼 구원을 받은 사람은 천국 갑니다. Então, as pessoas que receberam a salvação do Espírito, eles vão para o reino dos céus. 이게 생명의 시작이에요. Isso é o começo da vida. 자, 여기 보면 구원의 3단계를 또 예수님이 이렇게 E o 말씀하셨어요. Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre as 3 etapas da salvação. 네, 같이 읽겠습니다. Podemos ler todos juntos aqui. dois. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio na espiga. 예. 씨앗을 땅에 심었습니다. Primeiro ele plantou uma semente no chão. 이제 생명이 시작되죠. Então começa a vida. 처음에는 싹입니다. Primeiro começa a erva. 이게 이제 영혼 구원이에요. Isso é a salvação do Espírito. 이제 자라가죠, 이게 싹이. Então agora precisa crescer essa erva, não é? 이게 두 번째가 이제 이삭입니다. E agora ele se tornou espiga. 우리가 신앙이 이제 자라가는 거예요. Então isso significa que a nossa vida de fé está crescendo. 점점 예수님처럼 우리가 바뀌는 거예요. Cada momento mais nós estamos nos transformando na forma de Cristo. 그러다가 나중에 예수님 오실 때 우리가 완전히 예수님처럼 바뀌는 몸의 구원입니다. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar neste mundo, todo o nosso corpo transforma no corpo de Cristo, que é a salvação do corpo. 그것이 그랑입니다. Isso é grão. 그러니까 에바, 에스피가, 그랑 이게 구원의 3단계예요. Então, erva, espiga, grão, isso é as 3 etapas da salvação. 점점점 자라가죠. Cada momento mais precisa crescer. 영혼 구원, 생활 구원, 몸의 구원. Então, a salvação do espírito, a salvação da vida e a salvação do corpo. 자, 여기 첫 번째 영혼 구원을 좀 다시 보겠습니다. Então, primeiramente, vamos ver a primeira salvação, que é a salvação do espírito. 자, 이게 싹이죠? A primeira aqui fala sobre a erva, 우리 영혼이 구원받은 거죠. e aqui é a salvação do espírito. 이건 이미 끝난 거예요. E o que é terminou? Que significa que já acabou. 이건 이미 구원 받았어요. 과거예요, 과거. Isso já está no passado. Nós já recebemos essa salvação. 그리고 두 번째 이제 구원이 성품의 구원, 이 생활의 구원입니다. E a segunda salvação é a salvação que é a salvação da natureza e a salvação da vida. 이건 아까 예수님이 말한 이삭이죠, 이삭. Então, como o Senhor Jesus Cristo disse na Bíblia, é como se fosse espiga. 이건 진행형이에요. 지금도 계속 이루어 가야 되는 거예요. E isso é contínuo. Ele está sendo progressivo na nossa vida. 현재 우리가 받는 구원이죠. Isso é a salvação que nós precisamos receber agora no presente. 그래서 예수님도 빌립보서 2장 12절에 이렇게 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라고 말씀하신 Por 거예요. isso o Senhor Jesus Cristo em Filipenses capítulo 2, versículo 12 fala: também operai a vossa salvação com temor e tremor. 이건 우리의 노력이 필요해요. Isso precisa do nosso esforço.
영혼 구원 받을 때는 우리의 오브라가 없었잖아요. Realmente, para receber a salvação do nosso espírito, nós não precisávamos de obras. 그런데 이 생활의 구원을 때 우리가 열심히 이제 신앙생활하고 노력과 의지가 필요해요. Mas a salvação do espírito precisa realmente dos nossos esforços e das nossas obras para viver. 물론 성령께서 하나님의 영인 성령께서 우리의 생활 구원을 위해서 우리를 도와주십니다. Claro que esse trabalho das nossas obras e nosso esforço é o nosso Espírito Santo que vai operar para nos ajudar. 우리가 영혼 구원을 받을 때 하나님의 영인 성령이 우리 안에 딱 들어오시고 Porque primeiramente quando nós recebemos a salvação do Espírito, o Senhor Deus nos permite o Espírito Santo dentro de nós. 우리 안에 계신 성령이 우리를 점점 거룩하게 바꿔가시는 E 거예요. o Espírito Santo que está dentro de nós, cada momento mais vai nos transformando para que nós possamos nos tornar em santos. 근데 그것을 위해서는 우리가 기도해야 됩니다. Mas para viver dessa forma, nós precisamos orar diante do Senhor Deus. 성령이 우리를 바꿔가시기 위해서는 기도가 필요해요. Para que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós, para que possa mudar a nossa vida, nós precisamos orar. 그리고 말씀이 필요해요. E precisamos da palavra também. 그리고 이런 교제에 참석하는 모임에 참석하는 것이 E 필요해요. também precisa da comunhão, precisamos participar dos cultos. 그리고 희생이 필요합니다. E também precisa de sacrifício. 교회와 주님과 복음을 위해서 희생하는 게 필요해요. Precisa ter sacrifício pelo Senhor Jesus Cristo e pela igreja, pelo evangelho. 내 몸으로 봉사하고 Eu trabalhar pelo meu corpo, 물질을 희생하고 eu preciso ofertar os meus bens materiais. 그런 게 필요한 거예요. Precisa existir isso. 그렇게 할 때 우리가 성장합니다. Quando coexistir isso, nós podemos crescer. 그래서 이 생활의 구원을 위해서는 우리가 의지가 필요하고 노력이 필요한 거예요. Por isso, essa segunda salvação, para ter essa segunda salvação, eu preciso de ter determinação e preciso ter esforço para viver. 누가 한번 읽어주시죠. Alguém poderia ler essa palavra? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e temor. 여기서 말하는 살바성은 영혼 구원하고는 다른 거죠. Então, a salvação que aparece nesta palavra é essa salvação é diferente da salvação do Espírito. 이건 성품의 구원, 나투라자의 구원이고 비다의 구원이에요. Então, é uma salvação da nossa natureza, a salvação da nossa vida. 자, 여기 그리고 이제 세 번째가 몸의 구원입니다. E a terceira salvação, que é a salvação do corpo. 이건 이제 아까 예수님이 말씀하신 세 번째 단계인 곡식이죠. Então, como aparece, como o Senhor Jesus Cristo disse, é como se fosse grão. 이건 그리고 미래에 될 일이에요. 미래. E isso é uma coisa futura. 예수님이 다시 오실 때 이건 예수님이 우리를 싹 바꾸십니다. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar neste mundo, Ele vai transformar o nosso corpo. 여기 3장 21절 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos essa palavra. dois. Corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz. 여기 우리의 낮은 몸을 예수님이 바꾸시죠? Então, aqui fala que o Senhor Deus ele transformará o nosso corpo abatido 예수님의 영광의 몸처럼 바꾸신다고 돼 있어요. para ser conforme o seu corpo glorioso. 이렇게 되면 이제 더 이상 죄를 안 지켜요. Então, quando o nosso corpo ele se transformar desta maneira, nós não iremos pecar mais. 예수님처럼 바뀌는 거예요. Então, o nosso corpo se torna perfeitamente como o corpo de Cristo. 완전히 우리 몸이 바뀝니다. Então, o nosso corpo se transforma perfeitamente. 이건 천국에서 살 수 있는 몸으로 바뀌어요. Então, nós transformamos corpo para que nós possamos viver no reino dos céus. 여러분 애벌레 아세요? 애벌레? Vocês conhecem lagarta? 애벌레가요. 얼마나 징그러워요. A lagarta, ela é ou lagartixa, lagarta. A lagarta, ela é muito nojenta. 그 배추 여러분 배추 아세요? 배추? Vocês conhecem alface? 배추 벌레 거 보면 막 배추잎을 갉아 먹으면서 막 기어다닙니다. No alface também tem lagarta que ele só come alface. 아 징그러워요. Então quando eu vejo aquilo eu fico com nojo. 근데 그게 어느 날 바뀌는 거 아세요? Mas vocês sabem que um dia ela transforma? 어느 날 나비가 돼서 날아갑니다. Um dia ela se transforma numa borboleta. 여러분 나비랑 그 애벌레랑 어떻게 똑같다고 생각할 수 있어요? Como é que as pessoas podem pensar que a lagarta é a mesma coisa da borboleta? 그 애벌레가요 나비로 샥 바뀌는 거예요. A lagarta ela se transforma na borboleta.
야, 이 애벌레가 어떻게 나비가 될 수 있어요? Então as pessoas questionam, como é que essa lagarta conseguiu se transformar numa borboleta? 애벌레는 징그러워요. A lagarta ela é muito nojenta, 나비는 너무 아름답습니다. mas a borboleta ela é muito bonita. 애벌레는 기어다닙니다. A lagarta ela rasteja pelo chão 그리고 나비는 날아다녀요. e a 하늘을. borboleta ela voa pelos céus. 애벌레는 배추 먹고 살아요. A lagarta ela come alface, 나비는 꿀을 먹고 삽니다. mas a borboleta ela come mel. 완전히 달라지죠. São totalmente diferentes. 우리 몸이 구원받은 사람의 몸이 그렇게 바뀔 것을 하나님의 애벌레와 나비를 통해서 보여주신 거예요. Então, o Senhor Deus ele criou a borboleta e a lagarta para mostrar que o nosso corpo também será transformado desta forma. 너희 몸이 저렇게 바뀔 거를 좀 봐라 O Senhor Deus 이거예요. está mostrando, o corpo de vocês vão ser transformados desse jeito. 우리 몸이 이제 바뀔 겁니다. 나비. Então, nosso corpo vai transformar como o corpo da borboleta. 우리는 다 애벌레예요. 우리는 Então, 애벌레. todos nós agora somos lagartas. 애벌레 많네요 여기. Então, aqui tem várias lagartas, não é? 그러니까 애벌레는요, 뭐 예쁜 애벌레, 못생긴 애벌레 그 의미가 없어. Então, você ser um lagarta bonito ou uma lagarta feia, isso não tem significado nenhum. 똑같이 징그러워요. Porque todos eles são nojentos, 뭐 não é? 예뻐봤자 얼마나 예쁘겠어. Como não importa quão bonita ela 근데 seja. 우리가 이제 나중에 나비가 됩니다. Mas agora nós iremos nos transformar em borboletas. 새로운 몸을 입게 돼요. Nós iremos ter um novo corpo. 빨리 그렇게 되면 좋겠죠. Realmente seria muito bom se nós tivéssemos isso, não é? 우리가 그렇게 될 겁니다. Mas uma hora nós iremos nos transformar dessa forma. 그래서 고린도전서 15장에 보면 우리 부활에 대해서 쫙 E 말씀하시죠. no primeiro Coríntios capítulo 15, capítulo 15, ele fala sobre a nossa transformação. 우리 몸이 완전히 바뀐다고 돼 있어요. Aqui, Senhor Deus, ele fala que nosso corpo todo irá mudar. 이게 세 번째 몸의 구원입니다. Isso é a terceira salvação, a salvação do corpo. 그래서 구원은 세 가지 단계가 있어요. Por isso a salvação ela é dividida em 3 etapas. 근데 두 번째, 세 번째 구원은요, 사실은 첫 번째 구원을 받아야 이루어질 수 있는 Então 거예요. a salvação, o segundo salvação e a terceira salvação só consegue existir se você recebe a primeira salvação. 근데 많은 교회에서 첫 번째 구원에 대해서는 별로 중요하게 생각 안 하고 두 번째 구원만 막 강조를 하는 거예요. Mas muitas igrejas elas não ensinam a primeira salvação, eles ensinam apenas a segunda salvação. 태어나지 생명이 시작도 안 됐는데 막 자라가라고 하는 거예요. Eles falam que a vida nem nasceu, mas eles começam a falar, vocês precisam crescer, vocês precisam crescer. 그러니까 막 힘들어요. Então por isso é cansativo, 바뀌지가 않잖아요. porque a vida não muda. 성경을 읽어도 안 깨달아져. Mesmo que ela leia a Bíblia, não consegue ter compreensão da Bíblia. 그거 안 됩니다. Então isso não pode existir. 먼저는 우리 안에 하나님의 생명이 들어와야 돼요. Primeiramente, a vida de Senhor Deus precisa entrar dentro de nós. 생명이 시작되는 게 먼저입니다. O início da vida, isso é o começo. 자, 여기 세 가지를 또 정리했습니다. Eu resumi as 3 etapas para vocês. 자, 에스피리투 영혼 구원이 있고, Primeiro tem a salvação do Espírito, 비다 구원이 있고, também tem a salvação da vida 그리고 골프 구원이 있죠. e também tem a salvação do corpo. 자, 영혼 구원은 이미 이루어진 과거에 이미 이루어졌습니다. Então a salvação do Espírito já foi cumprida no passado, não é? 이게 의롭다. 하나님이 우리를 의롭다고 인정해 주신 거예요. Então aqui, Senhor Deus, ele já nos justificou. 무당사는 뭔가 무당사? 바뀌는. 예, 점점 우리 이제 바뀌는 구원이죠. E agora a salvação da vida é a mudança, que nós iremos mudar. 그리고 미래에 될 몸의 구원은 글로리피카 영광스럽게 바뀝니다. 우리 몸이. E a salvação do nosso corpo significa que futuramente nós iremos nos glorificar, transformando um corpo glorioso. 자, 그러면 이제 생활의 구원, 성품의 구원을 이루는데 필요한 것들이 있어요. Então agora precisa de algumas coisas, critérios para nós, para que nós possamos viver a nossa vida da salvação. 우리 신앙이 salvação 자라가야 da vida. 되잖아요. 자라가야 되잖아요. Nossa vida de fé precisa crescer cada momento mais, não é? 예, 그 중에 하나가 이제 죄를 자백하는 거예요. E a primeira das coisas é a confissão. 구원 받은 사람도 죄를 지을까요, 안 지을까요? Então os salvos, será que ele peca ou não? 죄를 지어요, 안 지어요? Os salvos pecam ou não pecam? 좋습니다. 왜냐하면 아직 우리 몸이 바뀌지 않았어요. 몸은. Realmente nós pecamos porque o nosso corpo ainda não mudou. 구원은 받았지만 내 몸 속에는 여전히 죄가 있어요. Nós recebemos a salvação, mas dentro de nós ainda há pecado. 그래서 이제 물론 죄를 짓는다고 해서 지옥 가는 건 아니에요. Mas não é porque você pecou que você vai para o inferno. 하지만 죄를 지으면
이제 하나님 앞에 죄송해요. Mas agora, quando nós pecamos diante do Senhor Deus, nós temos realmente que ter perdão diante do Senhor Deus. 죄를 지으면 내가 기도해도 하나님이 듣지 않으십니다. Porque quando eu peco, eu mesmo orando diante do Senhor Deus não ouve a minha oração. 그래서 이 죄를 하나님 앞에 해결해야 돼요. Então por isso eu preciso resolver este pecado com o Senhor Deus. 죄에 대한 심판은 예수님이 다 끝내셨어요. Realmente o julgamento pelos meus pecados o Senhor Jesus Cristo já cumpriu. 그렇다고 해서 죄가 안 되는 게 아니에요. 죄는 죄입니다. Mas não é por isso que quando eu cometo pecado isso deixa de ser pecado. O pecado é pecado. 지옥은 안 가지만 죄는 죄예요. Mesmo que eu não vá para o inferno, o pecado ainda existe. 그래서 하나님 앞에 자기 죄를 자백해야 돼요. Por isso eu preciso confessar diante do Senhor Deus sobre os meus pecados. 하나님 제가 이런 죄를 지었습니다. Senhor Deus, eu pequei este pecado. 하나님이 저를 구원해 주셨는데 제가 이런 죄를 또 지었습니다. Senhor Deus, Ele me salvou, o Senhor Jesus Cristo me salvou, mas eu continuei pecando diante de Ti. 이 죄로부터 제가 돌이킬 수 있도록 도와주세요. Senhor Deus, por favor, me ajude para que eu possa voltar deste pecado. 그게 여기 요한일서 1장 9절에 이렇게 말씀하십니다. E isso aparece no 1 João capítulo 1, versículo 19. 읽어주세요. Alguém poderia ler? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 예, 이건 영혼 구원 받은 사람이 자기 죄를 자백하는 거예요. Então, isso é quando um cristão já salvo, ele confessa os seus pecados. 요한 1서 성경은 이미 구원받은 사람들에게 보내는 편지예요. O 1 João é livro que foi uma carta mandada para as pessoas já salvas. 우리가 우리 죄를 자백하면 하나님이 우리 죄를 용서해 주십니다. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Deus, Ele é rico em perdoar. 아들이 아이스크림이 먹고 싶어서 아빠 지갑에서 몰래 10회알을 꺼내 갔어요. Vamos dizer que um filho ele queria tomar um sorvete e ele roubou R$10 da carteira do seu pai. 아빠가 보니까 10회알이 E 없어졌어. quando o pai abriu a carteira, ele viu que não tinha R$10. 아들아, 너 지갑에서 돈 가져갔냐? Filho, você levou o meu dinheiro da minha carteira? 아들은 혼날까 봐요. 안 가져갔어요. E o filho achando que o pai iria brigar, ele falou, não peguei. 아빠는 다 아시죠? O pai já sabe de tudo, não é? 이놈 봐라. Olha esse menino. 아들이요, 막 무서워. E o filho começa a ter medo. 이거 들키면 어떡하지? Ah, e se meu pai descobriu o que vai acontecer? 우리 아빠 무서운데. Ah, meu pai ele é muito bravo. 방에 혼자 들어갔어요. Aí ele entrou dentro do quarto sozinho. 아이스크림을 먹어도 맛이 없어. E aí, mesmo ele tomando sorvete, não tá gostoso. 이게 먹다가 혼나는 거 아니야? Ah, uma hora meu pai vai me pegar e ele vai brigar comigo. 그래서 먹다가 이제 아빠한테 갔어요. E ele tava tomando seu sorvete e foi até o 아빠 pai. 죄송해요. Ah, pai, desculpa. 제가 아빠 지갑에서 꺼내 갔어요. Ah, eu roubei R$10 da sua carteira. 용서해 주세요. Me perdoe. 다시는 안 그럴게요. Nunca mais eu faço isso. 그럼 아빠가 어떻게 할까요? Mas o que seu pai vai fazer? 몽둥이로 때려요? Será que vai bater ele? 아니죠. Não é. 알았다. Pai, primeiramente, 솔직하게 얘기해줘서 고맙다. primeiro o pai vai falar: ah, tudo bem, meu filho, eu te agradeço por ser verdadeiro comigo. 다시는 그러지 마라. Mas nunca mais faça isso. 돈이 필요하면 아빠한테 얘기해라. Se você precisar de dinheiro, você fale para mim. 절대 거짓말하면 안 된다. Nunca mais minta para mim. 네가 솔직하게 아빠한테 얘기해줘서 아빠가 용서해 주겠다. Seja verdadeiro comigo, por isso eu perdoei você. 하나님 솔직하게 얘기하면 하나님도요 용서해 줘요. Então, se você for verdadeiro com o Senhor Deus, Ele vai perdoar. 그게 자백하는 겁니다. Isso é confessar. 우리는 매일매일 우리 죄를 자백해야 돼 하나님. Nós, todos os dias, nós precisamos confessar nossos pecados. 그리고 우리가 이제 삶 속에서 죄를 계속 짓게 되잖아요. E enquanto nós estamos vivendo nossa vida, nós continuamos pecando, não é? Com o 우리 nosso 죄를 corpo. 씻는 것이 뭐냐면 물로 몸을 씻는 것처럼 말씀으로 씻는 거예요. 말씀. Então, como é que pode lavar o nosso corpo? Como lava a água lava o nosso corpo? A palavra consegue lavar nossos corações. 우리 매일 세수하고 샤워하잖아요. Todos os dias nós tomamos banho e lavamos o rosto, não é? 어떤 통계를 보니까요. 전 세계에서 샤워를 가장 많이 하는 나라가 어딘지 아세요? Vocês sabem qual é o país que mais toma banho neste mundo? 어딘지 아세요? Vocês sabem? 브라질. É o Brasil. 전 세계에서요. 샤워를 제일 많이 하는 나라가 브라질이래요. No mundo todo, quem toma mais banho é o Brasil. 아유, 진짜 깨끗한 분들이에요. Então, todos vocês são limpos, não é? 그래서요. 저도 한국에서는 샤워 매일 안 했는데 여기에서는 샤워 매일 해요. Então, antes na Coreia eu não tomava banho todos os dias, mas aqui eu tomo banho todos os dias.
매일 물로 씻잖아요. Então, nós lavamos nosso corpo pela água, não é? Todos os dias. 몸은 매일 씻는데 말씀은 매일 안 읽어. Então, mas lavamos o corpo todos os dias, mas não lemos a palavra. 몸은 깨끗한데 영혼은 점점 더러워지는 거예요. O 그러면 corpo é limpo, mas o espírito continuamente vai ficando mais sujo. 여러분 샤워할 때마다 생각하세요. Toda vez que vocês tomarem banho, pensem: 내가 오늘은 말씀을 읽었나? ah, será que eu li a palavra hoje? 몸은 이렇게 깨끗이 하고 있는데 내 영혼은 깨끗이 하고 Ah, 있는가? eu estou lavando meu corpo agora, mas será que meu espírito está limpo? 샤워는 매일 하는데 성경은 매일 안 읽어요. Vocês tomam banho todos os dias, mas não lê a Bíblia todos os dias. 그러면 말씀을 읽어야 됩니다. É necessário que você leia a Bíblia todos os dias. 제가 그때 성경 읽기표 나눠드렸죠. Eu entreguei anteriormente como ler a Bíblia para vocês, não 하루에 é? 4장 읽도록 돼 있어요. Lá está escrito que vocês precisam ler 4 capítulos por dia. 아침에 2장 읽고 저녁에 2장 읽으세요. De manhã vocês precisam ler 2 capítulos, de noite vocês precisam ler outros 2 capítulos. 그래야 돼요. Precisam fazer isso. 그리고 말씀을 들어야 됩니다. E também precisam escutar a palavra. 주일날 꼭 나오셔서 말씀을 들으셔야 돼요. Precisa vir à igreja nos domingos e ouvir a palavra. 그리고 수요일날 저녁마다 말씀을 우리 듣고 있어요. E quarta-feira também de noite nós estamos ouvindo a 그 palavra. 말씀 들으셔야 됩니다. Nós também precisamos ouvir essas palavras. 말씀으로 우리 영혼을 깨끗하게 하는 거예요. Nós precisamos purificar o nosso coração através da palavra. 말씀을 가까이 하고 그 말씀에 순종하는 사람은 점점 깨끗해져요. Então, quanto mais próximo está com a palavra, o seu corpo vai e seu coração continuamente vai se purificando mais. 그리고 그러니까 자기 죄가 있으면요 하나님의 도움을 얻기 위해서 나가야 됩니다. E assim, quando você tem um pecado dentro do seu coração, para você conseguir ajuda, você precisa ir diante do Senhor Deus. 여기 보면 은혜를 얻기 위해서 은혜의 보좌 앞에 나아가야 된다고 Aqui ele 말씀하셨어요. fala para achar a graça, não é? 은혜 하나님이 은혜를 주시기 때문에 하나님 앞에 기도로 나아가야 돼요. Então, para alcançar a misericórdia e achar a graça diante do Senhor Deus, eu preciso ir diante do Senhor Deus. 내가 혹시 죄를 지었어도요 하나님 앞에 무릎 꿇고 그 죄를 솔직하게 고백해야 돼요. Então, mesmo que eu peque, eu preciso confessar diante do Senhor Deus e ir diante do Senhor Deus. 그럼 하나님이 용서해 E 주셔요. assim, o Senhor Deus, ele consegue perdoar. 이제 우리는 세상에서 구별이 됐습니다. E assim, nós fomos separados deste mundo. 계속 세상에 구원받기 전에 짓던 죄를 계속 지어서는 안 돼요. E agora nós não podemos viver neste mundo pecando como nós pecávamos anteriormente. 너희는 저희 중에 나와서 따로 있으라 그래. 따로. Aqui fala que o Senhor Deus fala para sair no meio deles, apartai-vos. 구별돼야 됩니다. Nós precisamos ser separados. 그래서 구원받은 사람이 구원 안 받은 사람과 결혼하는 것은 안 돼요. Por isso, uma pessoa salva não pode casar com uma pessoa que não é salva. 그건 합당치 않습니다. Isso não é digno diante do Senhor Deus. 구원받은 사람이 구원 안 받은 사람과 운명을 같이 하는 건 합당치 않아요. Uma pessoa ela casar com uma pessoa não salva e juntar o destino, isso também 그리고 não está certo. 구원받기 전에 내가 짓던 죄를요 버려야 돼요 이제. E o pecado que eu cometia anteriormente, antes da minha salvação, eu preciso abandonar agora, depois da minha salvação. 구원받기 전에 내가 담배를 폈다 끊어야 됩니다. Então, se eu fumava antes da minha salvação, agora eu preciso parar de fumar. 내가 술 마셨다 술 끊어야 돼요. Se eu bebia bebidas alcoólicas antes da minha salvação, agora eu preciso parar de beber. 여러분 술 마시는 것이요 죄의 시작이 됩니다. Vocês sabiam que começar a beber bebida alcoólica, isso é o começo do pecado? 성경에 술 마시지 말라는 말이 어디 있어요? Ah, onde que na Bíblia fala que não pode beber? 잠언에 보면 그 술을 보지도 말라 그랬어요. No Provérbios fala para nem olhar as bebidas. 모든 죄가 술 취하는 것으로부터 나온다 그랬어요. Porque todo pecado surge quando você fica bêbado. 에베소서에 보면요 술 취하지 말고 성령에 취하라고 돼 있어요. No Efésios fala para não embebedar o seu corpo, mas embebedar dentro do Espírito Santo. 이 브라질은 식사하면서 이렇게 포도주 한 잔씩 하죠. Aqui no Brasil, as pessoas quando comem, eles tomam vinho, não é? 끊으셔요. Vocês também precisam parar. 합당치 않아요. Isso não é digno. 근데 포도주 드세요. 포도 주스 마시면 포도 주스. Ah, mas toma suco de uva. 수쿠가 좋아요. 수쿠. Suco é bom. 담배 피는 분 있으면 끊어야 됩니다. As pessoas, se existirem pessoas que fumam, precisam parar de fumar. 구원받기 전에 마약했다. 마약 끊어야 돼요. Então, se antes da minha salvação eu usava drogas, eu preciso parar de usar as drogas. 술과 마약은 몸을 망치고 내 영혼을 망치는 거예요. Bebidas e cigarros, tudo isso ela estraga o meu corpo. 성경에 이제 이 몸도 내게 아닙니다. Na Bíblia também fala que esse corpo agora não pertence a mim. 구원받은 사람의 몸은 이제 하나님 거예요. O corpo das pessoas que receberam a salvação agora pertencem a Deus. 하나님이 내 안에
들어와 계셔요. Já que o Senhor Deus está dentro de mim, 고린도전서 6장. vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 6. 고린도전서 6장입니다. 1 Coríntios, capítulo 6, 15절. versículo 15. 고린도전서 6장 15절. 읽어 주세요. Eu irei ler. Não sabeis vós que o 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Tá bom? Não sabeis vós que o vosso corpo corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falou-ei membros de meretriz, não por certo. 너희 몸이 그리스도의 몸이다 그랬어요. Aqui fala que o nosso corpo é o corpo de Cristo. 여러분 이 몸이 이제 내게 아니라 예수 그리스도의 몸이에요. Então, o nosso corpo não pertence mais a nós. 근데 그리스도의 몸으로 담배 펴요? Mas vamos dizer que eu posso fumar com o corpo de Cristo? 그리스도의 몸에다 막 알코올을 집어넣어요? Será que eu consigo beber, colocar álcool dentro de mim com o corpo de Cristo? 마약을 집어넣어요? Será que eu posso usar drogas com o corpo de Cristo? 큰 죄가 되는 Isso 거예요. é um grande pecado. 이건 우리 몸이 이제 E 성전입니다. realmente o nosso corpo é o templo de Deus. 19절 20절을 같이 읽겠습니다. Versículo 19 e 20, vamos ler todos juntos. dois. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 구원받은 사람의 몸은 이제 그리스도의 몸입니다. Então, as pessoas que receberam a salvação, agora eles têm um corpo de Cristo. 내 안에 주님이 계시기 때문에 사실 내 몸은 성전이에요, 성전. Então, já que existe Senhor Jesus Cristo dentro do meu corpo, isso agora, o meu corpo se transformou em templo de Deus. 20절에 예수님이 값으로 우리 몸을 샀다고 돼 No 있어요. versículo 20 fala que o Senhor Jesus Cristo nos comprou através de um bom preço. 이 몸은 이제 하나님 겁니다. Então, agora este corpo pertence a Deus. 예수님이 피 흘려서 나를 사셨어요. Porque o Senhor Deus comprou o meu corpo derramando o seu sangue. 그래서 이제 우리 몸으로 하나님께 영광을 돌려요. Por isso agora eu preciso glorificar diante do Senhor Deus através do meu corpo. 이 몸을 죄 짓는 데 쓰지 않고 이제 이 몸은 하나님의 영광을 위해서 써야 됩니다. Não podemos utilizar o meu corpo para pecar, mas sim para gloriar diante do Senhor Deus. 담배 피던 손으로 술 마시던 손으로 이제 봉사하는 E 거예요. agora com a mão que fumava, com a mão que bebia, eu preciso fazer trabalhos voluntários para o Senhor Deus. 죄 짓던 이 손으로 열심히 일해서 번 돈으로 하나님께 드리는 E 거예요. a mão que eu pecava, e agora eu preciso trabalhar esforçadamente para dar oferta a Deus. 이걸로 하나님의 일을 하는 겁니다. 몸으로. Com 이제. este corpo eu faço o trabalho do Senhor Deus. 이게 우리 몸으로 이제 영광을 돌려야 돼요. Então agora eu preciso gloriar com este corpo diante do Senhor Deus. 그리고 18절에 보면 음행을 피하라 그랬어요. E aqui no versículo 18 ele fala para fugir da prostituição. 사람이 짓는 죄마다 몸 밖에 있지만 음행죄는 자기 몸에게 죄 짓는 거라 Então 그랬어요. todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 이 성적인 죄를 결코 지어서는 안 돼요. Todo pecado sexual não pode existir. 구원받은 그리스도인은 결코 성적인 죄를 지어서는 안 돼요. Cristão salvo ele não pode cometer esse pecado sexual. 그게 자기 몸에게 하나님이 계신 몸에게 죄 짓는 게 되는 거예요. Isso significa que você está pecando contra o Senhor Deus, você está pecando contra o seu próprio corpo. 이 성적인 거는 합법적으로 결혼한 부부에게만 하나님이 허락해 주신 거예요. Esse 뭐라고요? 다시 얘기해. 이 하나님이 허락하시는 거는 부부에게만 허락하셨다. Então, o Senhor Deus só permitiu esse ato para as pessoas que são casadas. 그래서 부부를 넘어서 모든 성적인 것은 죄가 됩니다. Então, todas as coisas que é fora do casamento, isso se torna prostituição e se torna pecado. 그래서 우리가 이 죄 이제 점점 거룩하게 돼야 돼요. Então, por isso, continuamente nós precisamos nos santificar. 자, 그리고 이제 우리는 자유롭게 됐잖아요. Então, agora nós ficamos libertos. 죄로부터 자유를 Agora nós 얻었습니다. conseguimos a liberdade nós conseguimos a liberdade do pecado. 이제 육체를 위해서 마음껏 사는 것이 아니라 오히려 이제
서로 종이 되라 그래요. 서로 Então 종이. agora nós não podemos viver livremente, mas viver como servos. 예수님이 제자들의 발을 씻겼던 것처럼 우리도 서로를 섬겨줘야 됩니다. Então, como o Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos, nós também precisamos servir uns aos outros. 서로 섬겨야 돼요. Nós precisamos servir uns aos outros. 그게 사랑입니다. Isso é amor. 자, 그리고 여기 여기 마지막 여기 같이 한번 읽겠습니다. Vamos ler essa palavra todos juntos. 도이스. 우리를 불러주신 하나님이 거룩하시잖아요. Então, o Senhor Deus que nos chamou, Ele é santo. 하나님이 거룩하기 때문에 우리도 거룩한 자가 되라고 Então, 말씀하셨어요. já que nós, o ser que nos chamou é santo, agora nós também precisamos nos santificar todo momento. 그래서 죄를 지으면 얼른 하나님께 자백해야 Por 돼요. isso, quando nós pecamos diante do Senhor Deus, nós precisamos confessar na mesma hora diante do Senhor Deus. 그리고 말씀과 기도로 그 죄를 깨끗하게 해야 E 돼요. através da palavra e através da oração, nós precisamos nos purificar. 근데 하나님이 용서해 줬는데 똑같은 죄를 계속 짓는 거예요. Mas vamos dizer que o Senhor Deus ele nos salvou, mas continuamente eu cometo o mesmo pecado. 아빠가 아까 아들 죄를 용서해 줬잖아요. Como aquela hora o pai ele perdoou o pecado do seu filho. 아빠가 돈 가져가도 안 때리네. Ah, mas o meu pai eu levei o dinheiro dele, mas ele não me bateu. 또 아이스크림 또 먹고 싶어. Ah, agora eu quero tomar sorvete novamente. 아빠 안 때리니까 또 가져가야지. Então já que meu pai não me bate, eu vou pegar de novo. Tô 가져갔어. Foi lá e pegou 10 reais de novo. 아빠 보니까 또 없어졌어 돈이. Quando o pai olhou de novo, sumiu 10 reais novamente. 아들아, 너 돈 또 가져갔냐? Filho, você levou meu dinheiro de novo? 네 아빠 죄송해요. Ah, pai, eu levei, me desculpa. 또 그때처럼 용서를 빌면 또 안 때릴 줄 알고 용서를 빌면 아빠 죄송해요 안 가져갈게요. E ele achou que se pedisse perdão, o pai não iria bater nele, então falou: pai, me desculpa, eu não levo de novo. 처음은 이제 그 다음에 아빠가 때립니다. Mas o segundo pai, ele 너 bate. 그때 아빠가 다시 가져가지 말라 그랬지? O pai, ele vai falar: eu falei aquela hora para você não levar meu dinheiro, não foi? 이놈의 자식 안 되겠다. 종아리 걷어. Ah, você não dá certo. Levanta as calças. 탁 때립니다 이제. Começa a açoitar. 왜냐면요 돈 가져가는 거를 그대로 내버려 두면요 나중에 진짜 도둑이 되는 거예요. Porque se você ele leva uma vez, duas vezes, na próxima vez ele vira ladrão. 자식을 위해서 때리는 겁니다. Então precisa açoitar por causa do seu próprio filho. 그리고 또 큰 죄를 지었어요. E vamos dizer que ele cometeu um pecado muito grande. 그건요 자백한다고 해서 하나님이 용서하시는 게 아니에요. Não é porque você confessa diante do Senhor Deus que o Senhor Deus vai perdoar. 그때 맞아야 돼요 이제. Naquela hora você precisa apanhar mesmo. 그리스도인들이 지어서는 안 될 죄들이 있어요. Tem pecados que o cristão não pode cometer. 막 사기를 친다든지, Vamos primeiro calotear o outro. 음행죄를 짓는다든지, O pecado lascívio. 형제 자매를 속인다든지, Você enganar outros irmãos da igreja. 하나님을 속인다든지. Você enganar o Senhor Deus. 이 큰 그리스도인이 지어서 안 될 큰 죄를 지으면 그건 자백만 해서는 안 돼요. Se você cometer estes pecados diante do Senhor Deus, não adianta você só confessar. 그때는 이제 징계가 있어요. E 징계. naquele tempo o Senhor Deus vai permitir a sua disciplina. 몽둥이로 맞습니다. O que é isso? É o seu castigo. O Senhor Deus vai bater. 그래서 여기 히브리서 15절 누가 한번 읽어주세요. Alguém poderia ler Hebreus capítulo 12, versículo 5? E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. 예, 하나님이 징계하신다 그랬습니다. Senhor Deus, ele vai corrigir. 왜냐하면 아들이기 때문에 징계하는 Então 거예요. por que o Senhor Deus corrige? Por causa que ele é filho. 구원 안 받은 사람이 죄 지으면 하나님이 내버려 두셔요. Então, as pessoas que não receberam a salvação e eles cometerem pecado, o Senhor Deus ele deixa. 뭐 마귀 자식이니까 하나님이 신경 안 O Senhor 써요. Deus não tem interesse porque ele é filho do diabo. 근데 구원 받은 게 이제 하나님의 아들이 된 거예요. Mas depois que você recebe a salvação, você se torna filho de Deus. 하나님의 아버지잖아요. Porque o Senhor Deus é pai, não é? 아버지가 자식을 때리는 것처럼 하나님도 때리셔요. Então, como o pai bate no seu filho, o Senhor Deus também bate nos seus filhos. 여러분 징계가 있어요. Então, existe um castigo. 여기도 누가 한 번 더 읽어주세요. Alguém poderia ler esta palavra também? Porque o Senhor corrige o que o ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se exportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que o filho há quem o pai não corrija. Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois
아들마다 징계하신다 그랬죠? Então, o Senhor Deus, ele fala que corrige cada filho, não é? 구원받은 사람에겐 징계가 있습니다. Então, todas as pessoas que recebem a salvação, o Senhor Deus permite uma correção. 구원받았는데 하나님 앞에 합당치 못하게 산다. Vamos dizer que você recebeu a salvação, mas você não viveu dignamente diante do Senhor Deus. 그리스도인으로 지어서는 안 될 죄를 지었다. Cometeu o pecado que o cristão não devia cometer. 마땅히 해야 될 일을 하지 않는다. Não fez um trabalho que era apto para ele. 그럼 하나님이 때리셔요. Então, nessas horas, o Senhor Deus, ele vai castigar. 내 몸에 병이 찾아온다든지. Vamos dizer, começa a surgir doença no meu corpo. 내 자식이 아플 수도 있어요. Vamos dizer que meus filhos começam a ficar doentes. 그래서 저도 애들이 아프면요, 저를 돌아보게 돼요. Então, quando meus filhos começam a ficar doentes, eu começo a olhar para mim mesmo. 근데 실제로요, 내가 잘못해가지고 하나님이 내 자식을 때리는 수가 있어요. Tem vezes que o Senhor Deus, ele açoita meus filhos por causa do meu erro. 왜냐하면 그 자식이 아픈 걸 보면서 내 죄를 반성하는 거예요. Porque eu preciso ver o meu filho adoecer para corrigir o meu pecado. 그리고 어떤 경제적으로 큰 손해를 입게 한다든지. Ou o Senhor Deus, ele faz para que você tenha um prejuízo muito grande financeiramente. 어떤 일을 통해서 큰 돈을 날리게 되는 거예요. Vamos dizer que você perdeu muito dinheiro por causa de algum fato. 내가 다치게 된다든지. Vamos dizer que eu me machuquei. 가족에게도 그 징계가 임할 수 Então, o 있어요. Senhor Deus também pode permitir o castigo dele através na família. 징계가 무섭습니다. Então, realmente, o castigo do Senhor Deus é muito medonho. 저는 죄 지어도 징계 안 받던데요? Ah, mas eu pequei, mas o Senhor Deus não me corrigiu. 하나님이 저를 너무 사랑하시나 Eu 봐요. acho que Deus me ama muito. 사랑하는 게 아니라요. 내가 진짜 구원 받았는지 점검해 봐야 돼요. Então, se acontecer isso, não é porque o Senhor Deus te ama. Você precisa verificar se você realmente é salvo. 자, 여기 보면 7절에 보면 아비가 징계하지 않는 아들이 어디 있으려 그랬잖아요. Aqui ele fala, porque que filho há a quem o pai não corrija? 아들은 다 징계한다 그랬어요. Então, no versículo 7, o Senhor Deus fala que ele corrige todos os filhos. 8절에 징계는 다 받는 것이다 그랬습니다. No versículo 8 fala que todos são feitos participantes. 징계가 없으면 아들이 아니라 사생자일 수 있다. Porque se não tiver a correção do pai com o filho, realmente são bastardos. 구원이 아닐 수 있다는 Então 거예요. significa que eles não significa que a salvação dele não é salvação. 그럼 고린도전서 5장 보세요. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 5. 여기 보면 5장 1절을 읽어주세요. 누가? Alguém poderia ler versículo 1? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. 5장 1절 읽어주세요. Alguém poderia ler versículo 1? Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. 여기 그리스도인이 지어서는 안 될 죄를 지었습니다. Vamos dizer que um cristão ele cometeu um pecado que ele não deveria cometer. 이 어떻게 됐냐? 하나님이요. 5절을 같이 읽겠습니다. Versículo 5. Vamos ver o que o Senhor Deus fez. Vamos ler todos juntos. 2. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 사단에게 내어줬다는 건요. 이거 이제 육신은 멸하고 육신 죽여버려요 하나님이. Então o que é seja entregue a Satanás? Que o Senhor Deus disse que a carne já foi para a perdição. 계속 죄를 짓고 하면요 하나님이 결국에는 그 몸을 죽여버립니다. Então já que ele continuou pecando, o Senhor Deus matou o corpo dele. 그 천국만 가게 하는 거죠. Então só permitiu para que ele pudesse entrar no céu. 부끄러운 구원이죠. Então é uma salvação vergonhosa. 여러분 실제 징계가 있습니다. Realmente tem uma grande ira e o castigo de Deus. 무서운 거예요. Isso é muito medonho. 그래서 여러분 말 안 들으면 징계하셔요. Então quando vocês não obedecem a Deus, o Senhor Deus permite castigo. 자, 왜 우리를 점점 하나님의 자녀답게 만들어 가시려고? Por que que o Senhor Deus permite o castigo? Para que nós possamos nos transformar mais filhos dele. 올바로 살도록 때리잖아요. O Senhor Deus ele bate, açoita para que nós possamos viver mais corretamente diante do Senhor Deus. 아버지가 아들을 때리는 건 미워서 때리는 게 아니라요. 올바로 성장하도록 때립니다. Como o pai bate no seu filho, não bate por causa do ódio, mas para que ele possa viver corretamente. 여기도 히브리서 12장 10절에 하나님은 우리의 유익을 위해서 징계하신다 그랬어요. Aqui no Hebreus capítulo 12, versículo 10, fala que Senhor Deus corrige também Senhor, na verdade, por um pouco de tempo nos corrige como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade.
우리를 징계하시는 거예요. Então, o Senhor Deus, Ele nos corrige. 징계가 있습니다. Então, com certeza vai existir o castigo de Deus. 반대로 하나님을 위해서 고난받고 하나님 말씀에 순종하며 살면 영광을 주셔요. E ao contrário, se você sofre pelo Senhor Deus, você sacrifica o seu corpo pelo Senhor Deus permite a glória. 영광이 있습니다. Existe a glória, 상이 있어요. tem um prêmio. 자, 이걸 이제 마지막으로 좀 생각해 Então 보겠습니다. agora nós iremos pensar, por fim, sobre isso. 자, 여기 요한복음 15장 19절. João capítulo 15, versículo 19. 자, 여기 보면 여기 같이 한번 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos aqui. dois. 여러분 이제 구원받은 사람은요 이 세상에서 세상 사람들하고 잘 어울려서 살기가 어려워요. Então as pessoas que receberam a salvação agora têm dificuldade para viver com as pessoas deste mundo. 왜냐하면요 구원 안 받은 사람은 마귀에게 속했잖아요. Porque as pessoas que não receberam a salvação pertencem ao diabo. 구원받은 사람은 하나님께 E 속한 as 거예요. pessoas que receberam a salvação, eles pertencem ao Senhor Jesus Cristo. 마귀가요 구원받은 사람을 가만히 안 둡니다. O diabo, ele não deixa as pessoas salvas quietas. 세상에 살면서 많은 고난이 있는 거예요. Enquanto você vive neste mundo, ele te dá várias situações difíceis. 예수님이 이 세상에서 편안하게 사셨어요? Vocês acham que o Senhor Jesus Cristo viveu em tranquilidade neste mundo? 뭐 좋은 집에서 막 편안하게 사셨습니까? Será que o Senhor Jesus Cristo viveu numa casa muito boa, num lugar muito bom? 엄청난 고난을 O 받으셨어요. Senhor Jesus Cristo recebeu um grande sofrimento. 예수님의 제자들도 다 고난 받았어요. Todos os discípulos de Cristo também receberam sofrimentos. 예수님 뜻대로 올바로 살기 위해서는 반드시 고난이 찾아오게 돼 Então, 있어요. para viver corretamente com Cristo, precisa existir sofrimentos e dificuldades. 그러니까 그리스도인의 삶은 두 가지예요. Então, a vida de cristão é em dois. 고난이 있지만 하나님의 뜻을 위해서 그 고난을 적극적으로 이겨 나가고 참는 사람이 있어요. Tem pessoas que eles lutam contra o sofrimento e vão diante do Senhor Deus para ganhar desse sofrimento. 또 어떤 사람은 그 고난이 무섭기 때문에요. 하나님 뜻대로 잘 안 살아. E outras pessoas, por causa desse sofrimento, eles não querem viver diante do Senhor Deus. 적당히 이 세상과 타협하면서 살아요. Eles vivem negociando com este mundo. 한쪽 발은 세상에, 한쪽 발은 교회에. Um 적당히 pé no 삽니다. mundo, outro pé na igreja. 고난은 없겠죠. Então não existe sofrimento para essa pessoa, não é? 대신 천국에서 아무런 상급과 영광도 없습니다. Mas diante do Senhor Deus e diante do reino de Deus não tem nenhuma glória e também não tem nenhum prêmio. 근데 지금 우리가 살고 있는 이 시대가 바로 그런 미지근한 시대예요. Mas a vida e o mundo que nós estamos vivendo atualmente é um mundo morno. 하나님이 뜨겁든지 차갑든지 하라 O 그랬어요. Senhor Deus fala para viver quente ou frio. 너희가 언제까지 미지근하겠냐? Até quando vocês querem viver morno? 여러분 여기 구원받은 사람에게는 반드시 고난이 있습니다. Então, para os salvos, realmente tem um sofrimento. 내게 왜 고난이 없을까요? Por que será que não tem sofrimento na minha vida? 저는 별로 고난 없는데. Eu acho que eu não tenho muito sofrimento na minha vida. 하나님을 위해 살지 않기 때문에. Porque você não vive diante do Senhor Deus. 말씀에 순종하려고 안 합니다. Porque não quer obedecer a palavra. 전도하려고 안 해요. Não quer pregar o evangelho. 죄를 안 지으려고 노력하지 않아요. Ele não se esforça para não pecar. 고난이 없죠. Porque não tem sofrimento. 편안하죠. É porque tem tranquilidade na vida. 상급도 없습니다. Também não tem prêmio. 천국 갔을 때 부끄럽게 된다 그랬어요. Quando você for para o reino de Deus, Senhor Deus vai permitir vergonha para você. 여러분 예수님도 핍박받았잖아요. Até Senhor Jesus Cristo foi perseguido. 예수님이 제자들에게 이렇게 E 말씀하셨어요. Senhor Jesus Cristo disse também para os discípulos: 세상이 나를 핍박하였은즉 너희도 핍박할 것이다. aqui fala que se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. 이 세상은 예수님을 죽인 세상입니다. Este mundo é o mundo que matou o Senhor Jesus Cristo. 이 세상은 예수님의 제자들을 죽였어요. Este mundo matou os discípulos de Cristo. 이 세상은 예수님 뜻대로 살아가는 사람을 죽이고 핍박합니다. Este mundo ele persegue e mata as pessoas que seguem a Cristo. 고난이 있어요. Então existe sofrimento. 무릇 경건하게 말씀대로 살고자 하는 자에게는 반드시 핍박과 고난이 있을 것이다라고 말씀하십니다. Todos aqueles que querem viver diante da palavra e seguindo a palavra, existirão sofrimentos e dificuldades. 그래서요 신앙생활 하려면요 딱 각오를 해야 돼요. Por isso, quando você quer viver verdadeiramente a vida de fé, precisa decidir. 고난 받을 각오하셔야 돼요. Precisa ter uma decisão no seu corpo e falando, eu vou receber esse sofrimento. 그리고 말씀대로 그대로 살아야 E 됩니다. precisa viver de acordo com a palavra.
살다 보면요 고난이 딱 찾아와요. E enquanto você estiver vivendo com a palavra, o sofrimento vai chegar até você. 어려운 일이 딱 찾아옵니다. As dificuldades podem chegar até você. 나는 하나님 뜻대로 사는데 왜 고난이 찾아오지? Ah, eu vivi de acordo, de acordo com a palavra de Deus, mas por que tem sofrimento? 네, 그건 징계가 아니라 고난이에요. Isso não é o castigo de Deus, mas sim o sofrimento. 그럼요 당황할 필요 없어요. Então, nessas horas, você não precisa ficar espantados. 올 것이 왔구나. Chegou o que tinha que chegar. 내가 하나님 뜻대로 사니까 고난이 왔구나. Já que eu vivi conforme a palavra do Senhor Deus, chegou o sofrimento. 그 고난은 상급이에요, 상급. Através desse sofrimento, o Senhor Deus permite um prêmio. 하나님께 기도하는 가운데 그 고난을 받아야 됩니다. Então, enquanto nós estivermos orando diante do Senhor Deus, nós precisamos receber esse sofrimento. 하나님 도와주세요. Senhor Deus, por favor, me ajude. 이 고난을 잘 이길 수 있도록 Senhor 도와주세요. Deus, me ajude para que eu possa ganhar desse sofrimento. 저를 붙잡아 주세요. Senhor Deus, por favor, me segure. 이 고난으로부터 저를 지켜주세요. Senhor Deus, por favor, me proteja desse sofrimento. 그럼 하나님이요 딱 고난을 딱 이기게 해주셔요. Então, Senhor Deus vai permitir para que você possa vencer do sofrimento. 그런 경험을 몇 번 하게 되면 이제요 신앙이 쫙 E 성장합니다. quando você experimentar e várias vezes esse tipo de acontecimento, a sua vida de fé se fortalece. 어린 아이들도 아프고 나면 커요, 성장해요. A criança, quando as crianças adoecem e depois curam da doença, elas começam a crescer. 많은 아픔을 통해 성장합니다. Através de várias dores, elas crescem. 그래서 우리도 고난을 피할 게 아니라 고난을 받아야 돼요. Por isso, nós não podemos tentar fugir desse sofrimento, mas precisamos aceitar esse sofrimento para nós. 예수님 말씀입니다. Aqui é a palavra de Cristo. 누가 읽어주세요. Alguém poderia ler? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por tudo. 예, 천국 가게 된 사람은 하나님의 뜻을 위해서 핍박을 받는다는 겁니다. Então, todos aqueles que vão para o reino dos céus, eles são bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. 그 사람은 예수님 뜻대로 사는 것 때문에 핍박받고 고난 받는 거에 그 사람은요 복이 있대요. Então, para essas pessoas que receberam a salvação, são bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. 다른 말씀에 보면 예수님 때문에 고난 받을 때는요 막 기뻐하고 뛰놀라라고 돼 Em 있어요. outras palavras, também fala que nós precisamos nos alegrar quando estivermos recebendo perseguição por causa de Cristo. 천국에서 너희 상이 크다 그랬습니다. Porque o Senhor Deus fala que o galardão no céu será grande. 여러분 우리 천국에서 영원히 살잖아요. Nós iremos viver eternamente no reino dos céus, não é? 이 세상에서요 많은 상급과 영광을 쌓아둬야 돼요. Então nós precisamos realmente trabalhar para que possa acumular nosso galardão e nossa glória para o reino de Deus. 그래서 마태복음에 보면 너희 보물을 이 세상에 쌓아두지 말고 천국에 쌓아두라 그랬죠. Por isso em Mateus fala para não guardar, não ajuntar o tesouro neste mundo, mas juntar o tesouro dos céus. 왜냐하면 이 세상에 쌓아둔 재물은요 내 게 아니에요. Porque os bens materiais que eu junto neste mundo não são meus. 우리가 천국 갈 때 다 놓고 가야 돼요. Porque quando eu morrer, eu preciso deixar todas essas coisas que eu juntei neste mundo para este mundo. 그건 내 게 아니에요. Não pertence a mim. 근데 재물을 천국에 쌓아두는 사람이 있어요. Mas tem pessoas que eles juntam todos os seus tesouros para o céu. 주님을 위해서 고난 받는 생활. Primeiramente, ele sofrer para o trabalho de Cristo. 그건 천국에 쌓입니다. E isso vai acumulando nos céus. 그건 영원히 내 거예요. Isso se torna meu eternamente. 영원한 천국에서 누리게 됩니다. Então você consegue usufruir disso eternamente nos céus. 여기 보세요. Olhem aqui, 여기 로마서 8장에 보면 Romanos capítulo 8. 현재 이 고난과 영광이 연결돼 있잖아요. Então aqui fala que o sofrimento e a glória estão unidos. 고난과 영광이 딱 연결돼 있어요. Então realmente o sofrimento e a glória estão unidos. 고난 없이는 영광도 없습니다. Realmente sem sofrimento não existe glória também. 이제 우리는 선택해야 돼요. Então nós precisamos escolher. 고난을 주님을 위해서 고난 받을 것이냐 안 받을 Se eu vou receber sofrimento pelo Senhor Jesus Cristo ou não. 여러분 저도 브라질에 오는 걸 결정할 때 고민이 있었어요. Quando eu decidi vir para o Brasil, eu tive realmente grandes dúvidas. 브라질에 가면 고난이 있을 거라고 많은 사람들이 이야기했습니다. Muitas pessoas me falaram: você vai sofrer muito quando for para o Brasil.
그 위험하다. Ah, lá é perigoso. 여러 가지 어려운 일들이 있을 Lá 거예요. tem muitas dificuldades. 말도 안 통하고. Lá você não consegue nem se comunicar. 한국은 생활이 편안하잖아요. E na Coreia, para eu viver, eu vivo tranquilamente, 뭐 não é? 불편한 게 없어요. Não tem nada que seja desconfortável. 근데 브라질 가면 고난이 있을 Mas 거예요. quando eu chego no Brasil, vai ter um grande desconforto. 근데 왜 제가 여기 왔을까요? Mas por que será que eu vim para o Brasil? 고난을 받아야 영광이 있잖아요. Eu preciso receber este sofrimento para eu conseguir juntar a minha glória nos céus. 우린 고난 받는 길을 선택해야 됩니다. Nós precisamos escolher o caminho do sofrimento. 뭐 저처럼 다 선교사로 나가라는 게 아니에요. Eu não estou dizendo para vocês todos se tornarem missionários. 이 내 생활에서 주님을 위해서 고난 받으라는 거예요. Eu estou dizendo para vocês receberem um sofrimento na sua vida, durante a sua vida. 근데 어떤 분은요 구원 받았는데 도무지 고난 받지 않아요. Algumas pessoas, eles receberam a salvação, mas não querem receber sofrimento nenhum. 조금도 자기를 희생하려고 Eles 하고 não querem sacrificar nem um pouco da sua vida. 오직 자기만을 위해 살아요. Só quer viver por si só. 그건 정말 부끄러운 겁니다. Então isso é uma vida muito 그리고 vergonhosa. 주님 앞에 갔을 때요 아무것도 남는 게 E 없어요. quando for diante do Senhor Deus, não sobra nada diante dele. 여기 보면 그리스도의 고난에 참여하는 걸 즐거워하라 그랬어요. Aqui no 1 Pedro fala: mas alegrai-vos nos fatos de seres participantes das aflições de Cristo. 그의 영광을 나타내실 때 이거는 주님이 재림하실 때 그 Aqui 얘기입니다. fala: para que também na revelação da sua glória vos regozijais e alegrais. 그때 즐겁게 되고 기뻐하게 됩니다. Então, naquele momento nós iremos regozijar, alegrar na volta de Cristo. 주님 재림하실 때 상급과 영광을 그때 주시는 거예요. Quando é que tem a revelação da glória, da sua glória? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar neste mundo. 그때 상급과 영광으로 갚아 주셔요. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar neste mundo, o Senhor Deus ele vai retribuir através da glória. 여기 고린도후서 말씀입니다. No 2 Coríntios também aparece. 여기 보면 잠시 받는 환란이라 그래요. 잠시. Aqui ele fala que é uma tribulação momentânea. 그건 가벼운 거라 E 그랬습니다. ele fala que isso é leve. 하지만 영광은 크고 영원한 거라 그랬어요. Mas a glória é um peso eterno e muito excelente. 그러니까 잠깐 고난을 받으라는 거예요. Então, o Senhor Deus ele está falando para nós recebermos essa tribulação momentânea. 그걸 실천했던 사람이 모세입니다. Então, as pessoas que experimentaram isso foi Moisés. 이 모세에 대한 말씀입니다. Aqui é a palavra de Moisés. 모세는 하나님의 백성과 함께 고난 받는 걸 더 좋아했어요. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. 그리스도를 위하여 받는 고난을 애굽의 모든 죄와 보물보다 더 큰 재물로 여겼어요. Do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. 여러분 모세는 이집트의 왕자였잖아요. Realmente Moisés ele era príncipe do Egito. 거기서는 편안하고 행복하고 부자로 살 수 있었어요. Lá ele podia viver com felicidade, com riqueza, com tranquilidade. 근데 그걸 다 버렸죠. Mas ele largou tudo isso. 그리고 하나님의 백성들과 함께 광야로 갔어요. Mas ele largou tudo isso e foi com o povo de Deus para o deserto. 평생 고난을 받았습니다. Então a vida toda dele ele viveu com sofrimento. 모세가 바보라서 그랬습니까? Será que Moisés ele era burro para fazer isso? 그건 어리석은 사람입니까? Será que ele era insensato para fazer isso? 아니에요. 오히려 고난 받는 걸 더 큰 재물로 여겼다 그랬어요. Mas ele achava que isso era uma maior riqueza. 주님이 주실 상을 바라본 거예요. Então ele só olhou na riqueza do Senhor Deus. 지금 모세는요 천국에서 영원히 큰 영광 중에 살고 있습니다. Então agora Moisés ele está vivendo em grande riqueza nos céus. 우리도 선택해야 돼요. Nós também precisamos escolher. 편안하게 그냥 이 세상에 살 것이냐, Será que eu vou viver com tranquilidade neste mundo? 적당히 살 것이냐, Será que eu vou viver mais ou menos neste mundo? 아니면 주님이 주실 상을 위해서 고난을 받을 것이냐. Ou eu vou receber a tribulação que o Senhor Deus quer me permitir neste mundo? 영광이 있습니다. Realmente tem a glória de Deus. 여기 보면 베드로전서 1장 7절에 믿음의 시련과 고난을 받으라 그랬어요. No 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 fala: para que a prova da vossa fé muito mais 그러면 예수님 다시 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 된다 그랬죠? muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 칭찬과 영광과 존귀가 있습니다. Então, com certeza vai existir realmente o louvor e honra e glória diante do Senhor Deus. 그래서 예수님의 제자들도
고난 받았어요. Por isso os discípulos de Cristo também receberam perseguições. 많은 사람들이 고난 받는 길을 선택했습니다. Muitas pessoas eles escolheram receber tribulações. 여기 마지막으로 같이 읽겠습니다. E agora nós iremos ler a última palavra, todos juntos. dois. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. 이건 예수님이 직접 하신 말씀이에요. Essas palavras são palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo. 내가 속 키우겠다. Ele fala: eis que cedo venho. 빨리 오시겠다는 Então o 거예요. Senhor Jesus Cristo ele está falando que vai voltar mais cedo 근데 possível. 예수님 빈손으로 오시는 게 아니에요. Mas o Senhor Jesus Cristo não vai voltar com mão vazia. 너에게 줄 상을 내가 가지고 오겠다는 거예요. Ele fala: e o meu galardão está comigo, 수아 오브라 일한 대로 갚아주신다 그랬죠. para dar a cada um segundo a sua obra. 한 사람 한 사람 각 일한 대로 갚아주신다. Então o Senhor Deus ele vai permitir o galardão para cada um segundo a sua obra. 까다웅 세군다 오브라. 까다웅 Segundo a sua obra. 세군다 수아 오브라. 포르투게스 GPC요. 근데 이 참 은혜가 되죠. Mas isso se torna uma grande graça, não é? 까다입니다. 까다. Cada um. 각 사람 각 사람. Cada um segundo. 천국에 한 사람 한 사람씩 상을 주실 거예요. Senhor Deus ele vai dar o seu galardão, o seu prêmio para cada pessoa. 그 사람 일한 만큼. Quantidade que ele trabalhou. 다른 사람 신경 쓸 거 없이 내가 주님을 위해서 열심히 사는 Então 거예요. você não precisa se preocupar com outras pessoas, você precisa viver esforçadamente diante de Cristo. 주님이 갚아주십니다. Porque Senhor Deus ele vai pagar, vai retribuir. 여기까지 오늘 말씀을 드리고 Então hoje eu vou pregar até aqui. 나머지 시간은 이제 성찬식을 하겠습니다. E o próximo tempo agora nós iremos falar sobre Santa Ceia. 주님이 구원받은 사람에게 명령하신 게 두 가지 있다 그랬죠. Santa Ceia, não, perdão. O Senhor Jesus Cristo ele ordenou duas coisas para os cristãos, não é? 성찬과 침례입니다. A primeira coisa é a Santa Ceia, a segunda é o batismo. 침례를 우리 수양회 때 했죠. O batismo nós já fizemos no nosso acampamento, não é? 오늘 날씨가 추워서 오늘 침례는 안 합니다. Então hoje por o dia estar frio nós não iremos fazer o batismo. 성찬식은 우리 전도 집회 때마다 하려고 해요. Mas todo seminário nós queremos fazer a Santa Ceia. 우리 고린도전서 11장을 보겠습니다. Primeiro vamos procurar a palavra que está em 1 Coríntios capítulo 11. 고린도전서 11장 23절입니다. Versículo 23. 23절, 24절 읽어주세요. Versículo 23 e 24 ele lê: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado a graça, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 예수님이 십자가에 못 박히시기 전날 밤에 만찬을 하셨죠. Então, o Senhor Jesus Cristo, antes de ele ser traído, ele deu a graça. Antes de ele traído, ele tomou o pão, não é? 떡을 떼주시면서 이것은 내 몸이다 그랬어요. E tirando uma parte do pão, disse que este é o meu corpo. 진짜 예수님의 몸이라는 게 아니라요. 이 떡이 이렇게 찢겨지는 것처럼 예수님의 몸이 십자가에서 찢겨질 걸 말씀하신 거예요. Então, aqui não está dizendo que o pão é o corpo de Cristo, mas como o pão foi rasgado, como o pão é separado de outra parte do pão, é a mesma coisa quando o Senhor Jesus Cristo, o corpo dele foi rasgado na cruz. 가톨릭에서는 이 떡을 떼서 먹을 때 이게 실제 예수님의 몸으로 바뀐다고 그러는데요. 아닙니다. Não, na igreja católica que ensina que o pão que eles dão em Santa Ceia, quando vocês comem isso se torna o corpo de Cristo, né? Mas não é isso. 그리고 25절에 이 잔은 내 피다 그랬어요. E no versículo 25 fala que este cálice é o meu sangue. 이거 예수님이 십자가에서 흘릴
피를 말씀하시는 거예요. Isso eu falava sobre o sangue que o Senhor Jesus Cristo iria derramar na cruz. 그러니까 떡을 떼고 포도주를 마시는 게 뭐냐면 십자가에 못 박힌 예수님을 기억하라는 겁니다. Então você tomar o pão, tomar e comer o pão e tomar o vinho do cálice, isso significa que é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. 그래서 24절 25절에 보면 나를 기념하라라는 말씀이 있어요. Por isso no versículo 24 e 25 ele fala para memória de mim. 자, 여기 앞에 한번 화면 보세요. Olhem aqui na minha 그러니까 frente. 성찬식의 첫 번째 의미는 뭐냐면 예수님을 기념하는 겁니다. Então por isso, primeira coisa, não, perdão, a Santa Ceia, ela é importante. Por quê? Primeiro você tem a memória de Cristo. 예수님을 기념하는 거예요. Então você está celebrando o Senhor Jesus Cristo. 예수님이 나를 위해서 십자가에서 몸이 찢기고 피 흘리셨구나. Ah, no meu Senhor Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue e rasgou o seu corpo por causa de mim na cruz. 그래서 떡을 떼실 텐데 떡을 뗄 때 여러분 떡을 떼실 때 예수님이 나를 위해서 몸이 찢기셨구나. E quando vocês estiverem separando o pão, pão para vocês comerem, vocês precisam lembrar, Senhor Jesus Cristo, o corpo dele também foi rasgado na cruz. 그리고 이 포도주 잔을 마실 때 E quando vocês estiverem bebendo o vinho, 예수님이 날 위해 피 흘리셨구나. ah, meu Senhor Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue por mim. 생각해야 돼요. Precisam lembrar disso. 그리고 두 번째 의미는 여기 26절에 보면 26절을 같이 읽겠습니다. E versículo 26, vamos ler todos juntos. dois. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 이 떡을 떼고 잔을 마실 때요, 예수님이 날 위해 죽으신 것을 전해야 되겠구나, 이걸 다짐하는 거예요. Então toda vez que vocês estiverem comendo o pão e tomando o cálice, vocês precisam lembrar que eu preciso pregar este evangelho. 예수님의 죽으심을 다른 사람에게 이걸 전해야 되겠구나. Preciso pregar este evangelho para outras pessoas. 그러니까 이 성찬식은요, 그냥 하는 게 아닙니다. A Santa Ceia você não faz de qualquer jeito. 내 마음을 예수님을 기억하고 새롭게 하는 거예요. Você precisa realmente renovar o seu coração e lembrar de Cristo todas as vezes. 그리고 세 번째는 여기 이 떡을 떼고 포도주를 마시는 건 예수님의 죽으심에 나도 참여하는 거예요. E realmente você separar o corpo e você tomar o cálice significa que você está querendo participar no trabalho de Cristo também. 내가 떡을 먹고 포도주를 마시잖아요. Eu como o pão e eu tomo o cálice, não é? 나도 이제 주님처럼 살겠다. 나도 주님에게 참여하겠다라는 겁니다. Isso significa que agora eu também quero participar no corpo de Cristo. Eu quero participar no trabalho de Cristo. 그래도 한번 읽어주세요. Alguém poderia ler essa palavra? 여기 이 잔을 마시는 건 예수님 피에 참여하는 거죠. Então você tomar este cálice, você está participando no trabalho do sangue de Cristo. 그리고 떡을 먹을 때 예수님의 몸에 참여하는 E 겁니다. quando você estiver tomando o pão, você está sendo participante no corpo de Cristo. 예수님의 죽음에 나도 참여하는 거예요. Então eu preciso participar na morte de Cristo. 나도 복음을 위해서 예수님처럼 나도 복음을 위해서 산다는 걸 말하는 겁니다. Então isso representa que agora eu estou vivendo pelo trabalho do evangelho de Cristo. 그리고 여기 17절에 보면 E no versículo 17, 우리가 여러 사람이 있지만 한 떡에 참여한다. então agora realmente existe vários pães, mas estamos sendo participantes de um pão só. 그러니까 이 떡을 뗄 때 내가 주님의 하나의 몸인 한 몸에 나도 참여되고 있구나. 이걸 기억하셔야 돼요. Então agora eu preciso lembrar que quando eu estou repartindo este pão, nós estamos sendo participantes de um corpo só. 이 교회는 한 몸이구나. Porque esta igreja é um corpo só. 나도 여기에 교회에 참여되는 거구나. Eu quero ser participante desse trabalho, desse corpo. 그러니까 이 떡을 떼기 전에요. 내가 혹시 형제 자매 누군가를 미워하는 마음이 있다면요. 회개하셔야 됩니다. Então, primeiramente, antes de vocês repartirem o pão, quando vocês estiverem repartindo, vocês precisam lembrar: será que eu já odiei algo? Será que eu já odiei alguém, algum irmão da igreja? 그래서 이렇게
성찬식 하기 전에 개인적으로요 잠깐 기도하시는 게 좋아요. Precisa arrepender. Por isso, primeiro você precisa orar antes da Santa Ceia. 내가 주님의 몸에 참여하는 건데 누군가를 형제 자매를 미워하는 마음을 가지고 있으면서 참여하는 게요 그 죄입니다. Se eu estou sendo participante da Santa Ceia, que significa que eu estou participando no corpo de Cristo, se eu odeio algum irmão, isso é pecado diante do Senhor Deus. 그래서 이 떡을 뗄 때요 다 용서해야 돼요. Por isso, quando vocês estiverem repartindo este pão, você precisa perdoar. 주님이 나를 위해 죽어 주셨는데 내가 누구를 용서를 못 하겠어요? Então, se Senhor Jesus Cristo perdoou meus pecados, como é que eu não posso perdoar o pecado de outro irmão? 그래서 성찬식은 그냥 하는 게 아닙니다. Por isso, Santa Ceia você não faz de qualquer jeito. 예수님의 죽으심을 기념하는 É 거예요. você celebrar o corpo e a morte de Cristo. 그리고 예수님 오실 때까지 나도 이걸 전해야 되겠구나. 나도 복음에 참여해야 되겠구나. E quando vocês estiverem tomando a Santa Ceia, vocês precisam lembrar: eu preciso participar nesse trabalho de Cristo. 그리고 내가 주님의 몸인 교회에 내가 참여됐구나. E aí eu preciso também evangelizar e pregar e eu ser participante dentro do corpo de Cristo que é a igreja. 굉장히 이게 성찬식이 중요한 Então 거예요. a Santa Ceia é uma coisa muito importante. 그래서 같이 기도하고 성찬식 Por 시작하겠습니다. isso vamos orar e fazer a Santa Ceia. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘 또 하나님의 말씀을 통해서 어떻게 살아야 될지 배웠습니다. Realmente hoje nós, ouvindo a sua palavra, aprendemos como nós devemos viver. 구원받은 그리스도인처럼 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Realmente nós possamos viver como cristãos. 이제 우리의 남은 삶을 주님께 드리기를 원합니다. Para que nós possamos entregar a nossa vida diante do Senhor Deus. 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus nos ajude. 우리 마음 가운데 죄를 품고 있다면 버릴 수 있도록 도와주시옵소서. Se dentro do meu coração eu ainda tiver pecado, que o Senhor Deus possa permitir para que eu possa abandoná-lo. 우리를 위해서 십자가에서 죽으신 그 예수 그리스도를 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Para que nós possamos pregar o nosso Senhor Jesus Cristo fortemente. 남은 삶도 주님, 남은 삶도 인도해 주시옵소서. Que até o fim da nossa vida, que o Senhor Deus possa nos conduzir. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo.